Estamos aqui para mais um quadro, Educação do Espírito. Hoje o nosso quadro, nosso programa de número 14. E nesse programa de hoje nós vamos dar início à reflexão sobre mais uma obra, a obra Pedagogia Espírita, de Herculano Pires. Antes de iniciar as nossas reflexões, gostaria de convidar vocês para participarem conosco do Clube do Livro Novos Rumos. Por apenas R$30 mensais, vocês podem receber em casa uma obra nova todo mês, seja um romance ou um livro de estudos. Basta entrar em contato conosco pelo telefone 984 55 3383. 32-984-55-3383. E aí nós vamos passar todas as informações para você se tornar um sócio do Clube do Livro e poder ajudar o nosso canal também com a sua contribuição, ok? Vamos então para as nossas reflexões de hoje. Nesse livro, Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires, nós vamos estudar sobre algumas contribuições da doutrina espírita na educação. Herculano Pires, ele foi jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Ele destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo aqui no Brasil. Ele traduziu alguns escritos de Kardec e escreveu tantos livros filosóficos quanto literários baseados na doutrina espírita. Essa obra que nós vamos começar a ver hoje, né, nas nossas reflexões, nos nossos programas, ela traz uma pergunta bem interessante. Qual é a contribuição da doutrina espírita na formação da criança atualmente? E o autor diz que a resposta a essa pergunta ela se dá em 3 passos. A doutrina espírita ela nos ensina que, primeiro passo, somos espíritos imortais, ou seja, temos uma bagagem em nós já de vivências passadas, né? Segundo passo, estamos sujeitos invariavelmente a uma lei de evolução espiritual. Então, nós vamos aí sempre desenvolver intelectualmente e moralmente. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas esse processo de evolução, ele é para todos. Em terceiro passo, esse desenvolvimento, ele se dá através das reencarnações. Como somos espíritos imortais, né, trazemos aí de todas as encarnações que nós já vivemos, experiências passadas que vão nos ajudar nesse ir e vir a desenvolver intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Vamos começar aqui as nossas reflexões por 2 subtítulos. Pela educação integral e a quem melhor despertar, senão as crianças? Primeiro, Herculano Pires ele vem nos mostrar que a educação espírita, né, ela não surgiu assim apenas como uma novidade educacional, né, dessa fase de transição do planeta. Ela não é apenas uma novidade, né, educacional. A doutrina espírita ela surgiu, né, ela apareceu, ela veio numa eclosão mundial de fenômenos paranormais, né, que teve o seu clímax lá em 1848, com o caso das irmãs Fox. E mais tarde, em 1857, a doutrina veio a se definir na França, com um trabalho gigantesco, né, de pesquisas do professor Denisard Rivaio, mais tarde conhecido como Allan Kardec. E como toda cultura exige, né, como toda a cultura diferente que surge, todas as questões, né, ligadas à vida que surgem, elas precisam ser transmitidas, né, isso passa a dar a elas o título de cultura.
O meio mais básico para se transmitir, para se fazer essa transmissão cultural é a educação. Portanto, né, a gente vê que seria inevitável o aparecimento de uma educação espírita, né, uma educação que vem aos poucos se disseminando por todo o país e pelo mundo também. Primeiro, ela se deu nos lares, né? Pessoas que conheceram a doutrina espírita, que se tornaram espíritas, começaram a passar para os seus filhos, para as pessoas que conviviam com eles dentro de casa, né? Os conhecimentos que estavam adquirindo com essa nova doutrina, com essa nova forma, né, cultural de ver o extraordinário, de ver as coisas ligadas à espiritualidade. Depois vieram as instituições, né, os centros, as sociedades espíritas, as casas espíritas. E agora, né, nós temos aí já, aos poucos, criação de escolas, né, que tem como base o espiritismo. No Brasil, né, a gente vê que o espiritismo ele encontrou, né, condições psicossociais, etnológicas e até culturais, né, para que ele se fortalecesse, para que ele tivesse suas bases aqui fincadas, né? Então a gente vê que o Brasil, por ser um país de muitas culturas, o espiritismo ganhou espaço. E ele tem se projetado, né, de forma assim bem interessante na área educacional, né, no campo educacional. Com certeza, nós podemos afirmar, né, que a educação espírita, ela é uma educação que abrange todo o processo de desenvolvimento humano. Então, ela é uma educação integral e também contínua. Ela não fica estagnada, ela não para. Ela está sempre em contínuo aperfeiçoamento, em processo de construção. Pestalozzi, que nós já até falamos sobre ele aqui nos nossos quadros, nos nossos vídeos do quadro Educação no Espírito, ele, sem saber, né, que Kardec, né, aprendeu tudo com ele sobre educação, ele, sem saber, ajudou ao espiritismo, ajudou a doutrina espírita a ganhar aspirações e objetivos pedagógicos, né, que podem ajudar nesse processo de evolução de forma didática e pedagógica. E é aí que entram as crianças. Negar às crianças o direito de aprender sobre essa doutrina espírita é negar-lhes o direito a uma herança cultural, né? O espiritismo está aí arraigado, né, na cultura de muitas pessoas já. Então, negar às crianças conhecer essa doutrina espírita seria negar-lhes também uma parte da cultura. Nós sabemos que as crianças são espíritos reencarnados, né? Já vimos que todos nós, né, quando chegamos aqui na fase da infância, já tivemos experiências de vidas passadas. Então, nos tornaremos espíritos adultos, essas crianças tornarão-se espíritos adultos que vestem, como ensina Kardec, uma roupagem da inocência, né, para voltarem à Terra e iniciarem nova vida. Os pais que se negam a ensinar aos filhos esse conhecimento, de ensinar, de levar os filhos à evangelização, de mostrar a eles essa cultura, esses conhecimentos, ele está, ao nosso ver, como espírita, né, deixando de cumprir com o seu papel de educador. A primeira pergunta que vamos responder quando retornarmos daqui será: o que fizeram dos filhos que lhes confiei? Então, nós, como espíritas, né, como pais espíritas, precisamos ensinar aos nossos filhos o princípio da reencarnação,
a lei de causa e efeito, a presença do anjo da guarda, a comunicabilidade com os espíritos, a existência de um Deus, a existência de Deus, né, que é a causa primária de todas as coisas, e assim por diante. Nós temos tantas coisas na doutrina espírita para ensinar aos nossos filhos. Assim como as pessoas de outras denominações, né, denominações variadas que nós temos, ensinam para os seus filhos a fé que eles professam, aquilo que eles acreditam ser verdade, aquilo que eles acreditam ser o caminho, nós, enquanto espíritas, também temos o dever de esclarecer aqueles espíritos que estão na condição de nossos filhos sobre aquilo que consideramos importante. Se nós acreditamos que a doutrina espírita é o caminho para se chegar a Deus, o caminho para a nossa evolução espiritual, nós temos que passar às crianças esse conhecimento. E como espíritos milenares que essas crianças são, com certeza elas saberão muito mais, né, elas saberão, conseguirão com muito mais clareza reconhecer nessa doutrina abençoada, nessa cultura abençoada, nessa educação abençoada, as respostas para as grandes construções internas. Eles conseguirão ver na nossa doutrina espírita as ferramentas necessárias para fazer a reforma íntima que tanto falamos. Eles poderão ter nessa doutrina as práticas pedagógicas para realizar essa educação integral. Então, pela educação integral, façamos das nossas crianças aqueles que mais têm que ouvir sobre o Espiritismo, pois elas estarão aprendendo sobre vida e vida eterna. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção, obrigada pelo carinho, por estarem acompanhando o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com amigos, com conhecidos, faça que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, que possamos aí ampliar o nosso canal com a divulgação, com levar essa mensagem de amor a todos. Obrigada aos nossos patrocinadores, que sempre colaboram conosco, que nos ajudam a melhorar. Obrigada aos nossos colunistas, né, que gravam toda semana vídeos novos para nós também. Grande abraço a todos e até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito.